pessoal, estamos aqui começando mais uma vez o nosso bate-papo teológico. Hoje nós iremos tratar sobre o tema teologia. Sim, teologia, né? O que é teologia? Algumas dicas para quem vai estudar teologia. Existe diferença entre teologia e ciências da religião? Todos esses temas nós estaremos hoje tratando aqui no nosso bate-papo teológico. E antes de começar a tratar esse tema, eu quero pedir para você que está nos assistindo aí, que você se inscreve no nosso canal. Se você tem acompanhado nosso vídeo, tem gostado, inscreva-se no nosso canal, participa conosco, compartilhe os vídeos. Vai ser de utilidade para o nosso estímulo, o nosso ânimo. Então, vamos ao nosso assunto de hoje. O que é teologia? Bem, atualmente, graças à democratização das redes sociais, da internet, do YouTube, de tantos outros ícones de comunicação, o termo teologia tem se tornado popular no nosso meio, né, no nosso meio cristão. E o que é teologia? Bem, se nós formos pegar a raiz da palavra, teologia é a junção de duas palavras originadas na língua grega. Theos vem de Deus, né? O Deus, não somente o Deus Todo-Poderoso, mas pode ser, essa palavra ela é usada para uma infinidade de divindades. E logos, logia, né? Seria mais ou menos isso, que seria estudo, seria se debruçar sobre. Então, teologia seria o estudo de Deus, ou o estudo a respeito de Deus. Mas você que está me ouvindo, você pergunta, mas qual Deus? Eis aí um problema. Nem sempre o termo teologia foi utilizado apenas para o Deus cristão, o Deus judeu. Esse termo ele já foi também utilizado para o estudo, muitas vezes, de divindades de várias religiões. Mas para o nosso cerne, para aquilo que nós estamos utilizando, a teologia, ela é sim o estudo de Deus. Bem, a teologia ela se divide em vários grupos, ramos, vamos dizer assim, de estudo. Mas o ramo mais popularmente conhecido é o ramo da teologia sistemática. E o que é a teologia sistemática, irmão Jefferson? Bem, a teologia sistemática é uma tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas dentro de uma ordem, vamos dizer assim. Então, normalmente, né, as teologias sistemáticas que surgem para o estudo, elas iniciam pelos prolegômenos, então vai para bibliologia, teologia ou teontologia, aí vem cristologia, enfim. É um monte de gias que vão tentar, né, gias, como diz um colega meu, que vão tentar explicar, né, tanto os atributos de Deus, de Cristo, da fé, sistematicamente. Mas só existe esse tipo de teologia? Só existe o tipo de teologia sistemática? Não. Teologia, ela tem vários outros ramos. Por exemplo, existe a teologia histórica, que tenta tratar sobre a história da igreja, sobre os credos, sobre as confissões. Existe a teologia prática, que é aplicada para a teologia pastoral, para o cotidiano. Enfim, uma colocação da teologia na vida, na vida cristã. Então, a teologia ela vai abarcar estas várias vertentes que nós podemos entender. E eu gosto muito de uma frase de um teólogo pentecostal, na verdade carismático, né? O J. Hodman Williams. Ele diz o seguinte, ele diz que estudar teologia é amar a Deus de todo o nosso coração, né? É cumprir o mandamento que Jesus disse, né? Que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, mas também de todo o nosso entendimento. Então, ratificando o que eu disse anteriormente, estudar teologia, segundo J. Hodman, é amar a Deus com a nossa mente. E isso tem despertado nos nossos dias muitos jovens para estudar teologia, para se aprofundar. E aí surge a dúvida, surge os questionamentos. A teologia é a mesma coisa que ciências da religião. Toda teologia estuda a Bíblia, estuda Deus. Como que é esse negócio todo aí? Bem, sinteticamente, deixa eu esclarecer primeiro um ponto aqui. Teologia, estudar a teologia nem sempre significa que você vai aprofundar-se apenas nos conceitos bíblicos teológicos. Por exemplo, principalmente a partir do século XIX, surgiram algumas teologias que não são, vamos dizer assim, ortodoxas, ou nos dizeres de Norman Geisler,
não é uma teologia evangélica, ou seja, que se baseia no evangelho. É a teologia liberal, né? Temos a alta crítica teológica. Então todos esses pensamentos, eles buscam, na verdade, uma racionalização da fé a ponto de ver a Bíblia e o próprio Deus como unicamente um objeto de estudo, e não apenas como um objeto de fé que o estudante vai se aprofundar. A teologia evangélica, eu estou utilizando esse dizer de Norman Geisler, na sua teologia sistemática, ele usa essa diferenciação bem clara. A teologia evangélica, que é aquela centrada nos princípios bíblicos, de que a palavra de Deus é infalível, de que Jesus se fez carne, de que ele se manifestou entre nós, que trata dos conceitos ortodoxos, essa teologia evangélica, ela na verdade ela não vai tentar explicar Deus. Ela vai tirar o que Deus se permite revelar-se e vai tentar racionalizar isso para fortalecer a fé. Então, esse tipo de estudo teológico, ele vai trazer benefícios, porque, na verdade, no mundo cheio de cosmovisão, cheio de pensamentos adversos, essa teologia evangélica, ela vai fazer com que o crente, o fiel, ele sinta-se mais seguro do que ele crê. Já a teologia liberal, a teologia da libertação, que é uma teologia típica da América Latina e mais católica, né? Essas teologias, elas na verdade vai afastar o fiel de Deus. Então tem que ter cuidado, não é todo tipo de teologia que vai trazer benefícios para a tua fé. Mas, irmão Jefferson, eu quero estudar ciências da religião. Vai fazer bem para a minha fé? Bem, vai depender da tua maturidade. Ciências da religião nada mais é do que uma disciplina, vamos dizer assim, filha da teologia. Ela surge justamente neste conceito de racionalismo do século XIX, nesse conceito de cientificismo ou de uma tentativa de explicação da fé. Essa teologia ela vai surgir no século XIX e vai justamente, na verdade, as ciências da religião vai surgir no século XIX, mais ou menos como uma história da religião. É isso que ela vai surgir. Eu estou tentando simplificar aqui. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar cada religião, compartimentar cada uma delas, explicar sua fé, demonstrar que a fé está intrínseca a todas as dimensões da humanidade e que todas as religiões pregam determinado credo e que esses credos cada ponto tem a sua verdade. Né? É aquela história de que todos têm a sua própria verdade. Diferente do que a teologia ortodoxa, a teologia evangélica, ela prega. No caso, a teologia evangélica ela difere da ciência da religião nesse aspecto, porque ela vai sistematizar ou ela vai tentar apresentar um credo de fé ortodoxo, onde a palavra de Deus ela é verdade, onde Jesus é o caminho, onde o homem vai chegar-se a Deus através deste conceito. Então, ciência da religião nem sempre vai trabalhar o conceito que você entende de teologia, tá bom? Outra questão eu vou fazer uma faculdade de teologia. Eu posso dar aula a partir desse conceito? Bem, na verdade, você só pode dar aula no ensino fundamental, no ensino médio, vamos dizer assim, quando você se habilita a partir de uma especialização ou de uma ampliação do seu curso teológico. O bacharelado em teologia ele vai te habilitar para pesquisas e para escrever sobre os temas teológicos, tá bom? Então, se você está fazendo uma faculdade teológica e pretende dar aula em ensino fundamental, ensino médio, então aí você vai ter que buscar um complemento curricular para essa tua formação, um complemento docente. Normalmente uma especialização em ciência da religião, alguma coisa nessa área aí. Se você se forma em uma faculdade que já trabalha em ciências da religião, então, normalmente licenciatura em ciências da religião, ela vai te habilitar já para lecionar aula, tá bom? Outra coisa, seminário teológico, o senhor acha que é a mesma coisa de uma faculdade? O que o senhor diz do seminário? Bem, eu não sei aí na tua cidade, mas aqui na nossa cidade nós temos alguns seminários. Mas sempre, seminário teológico, ele vai ser confessional. E o que é isso? Ele prega ou ele ensina determinados dogmas ou crenças de uma denominação religiosa. Por exemplo, se você vai num seminário batista tradicional, ele vai te dar muita base,
mas ele também vai apresentar os dogmas que a Igreja Batista, os credos que a Igreja Batista defende. Da mesma forma, o presbiteriano, ele vai te apresentar a Confissão de Fé de Westminster, ele vai te apresentar os catecismos que a história da Igreja Presbiteriana apresenta, e neste conceito ele vai apresentar as doutrinas chaves, como teologia, como cristologia, enfim. Se você vai num seminário já pentecostal, já assembleiano e outros, você vai ver doutrinas diferentes da batista tradicional. Por quê? Não é que a Bíblia seja diferente, mas a interpretação teológica será diferente. Então, se você, por exemplo, é um assembleiano e quer fazer um seminário presbiteriano, você vai ter choques de doutrinas constantes. Se você se sente maduro, habilitado para isso, ok, vai lá, manda ver. Senão, você vai apenas, muitas vezes, fragmentar a tua fé e entrar em conflitos. Então, se você opta pelo seminário teológico, tenha só cuidado com essa ressalva aí, se você realmente está disposto a enfrentar alguns embates com a tua crença dogmática de fé, tá bom? Por último, já encerrando aqui esse nosso bate-papo sobre teologia, irmão, o senhor tem algumas dicas para o estudante de teologia? Tenho. Eu tenho algumas dicas. A teologia, ela, como eu já disse, ela vai te aprofundar no conhecimento de Deus, né? No conhecimento do Deus, do que Deus se permitiu revelar. Mas o estudante de teologia ele tem que ter cuidado. Por quê? Porque a fé ela não existe sem experiência. A experiência, ou seja, a prática de vivência cristã, ela é preciso para que a nossa fé flua e a gente se torne um cristão maduro, tá bom? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, você não vai... A teologia ela não surgiu primeiro do que a vivência cristã. Lá na igreja primitiva, o que primeiro surgiu foi justamente os cristãos curando, os cristãos tendo experiências sobrenaturais, conhecendo a Deus, se aplicando em oração, se aplicando em conhecer o Espírito Santo. E depois, claro, surgiram heresias e a partir daí sistematizou-se doutrinas. Doutrinas, inclusive, teológicas. Da mesma forma, se você quer manter a tua integridade espiritual, não pense que somente os livros vão te salvar. É preciso que você, estudante de teologia, desenvolva um hábito de oração, um hábito de buscar a Deus, para que a sua fé ande lado a lado com a sua maturidade espiritual. Então tenha cuidado com a sua vida espiritual, para que você não pense que a sua razão vai substituir a tua experiência com Deus. Normalmente isso gera fracasso. Outra advertência que eu tenho para o estudante de teologia é que o estudante de teologia é tentado achar que sabe de tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu filho. O que você pensa que sabe, outros já estudaram muito mais que você. O meu conhecimento teológico não supera a experiência, a vivência de muitos homens de Deus que passaram labores difíceis, passaram por coisas complexas. Às vezes ele não sabe o que é uma união hipostática de Cristo, né? Que é um conceito bem teológico. Mas ele sabe que Jesus se fez carne, que habitou entre nós e que ainda opera no meio de nós. Então tenha humildade, tenha simplicidade junto com as pessoas que não estudaram, tiveram a oportunidade de estudar academicamente teologia, porque a experiência de muitos homens de Deus, elas não são feitas na academia, mas são feitas na vida, no dia a dia. E a terceira coisa é, aprenda a utilizar a teologia para abençoar vidas, não apenas para acúmulo de conhecimento, para o engrandecimento, mas que a tua teologia abençoe vidas, que você ensine, que você dissipe a graça de Deus através do ensino da palavra do Senhor. Então são essas 3 dicas aí, pelo menos, que eu peço que você tenha cuidado. E se você pretende continuar estudando teologia, vai lá, se aprofunda, que o reino de Deus será glorificado. E eu conto com você, também produzindo alguma coisa para que cada dia mais tenhamos conhecimento e um fortalecimento da palavra de Deus. Bem, gente, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Foi rápido, foi improvisado, até o cenário está diferente aqui, né? Mas sexta-feira que vem, semana que vem, na verdade, nós estaremos aqui novamente. E até lá, um abraço. Dá o seu like aí se você gostou do vídeo e se inscreve no nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima semana. Um abraço a você.